Este é o programa Ante os Tempos Novos. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito da família, laços de família. Quem não conhece isso, quem não conhece o tema, não é aquela novela, mas é uma novela pessoal, que cada um vive no seu recanto, na sua casa, aonde está inserido num contexto familiar. Nós vamos ver que ali estão laços de família. E às vezes os laços são muito fortes, ou às vezes estão meio rotos. Podem os laços até estarem se desfazendo. Allan Kardec aborda a questão dos laços de família em O Livro dos Espíritos. E na questão 775, ele vai falar, não é? Ele vai perguntar se houvesse, assim, uma uma ruptura completa dos laços de família, que a família não existisse mais, que não houvesse mais essa preocupação de se manter a família. E os espíritos responderam que isso seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o egoísmo iria predominar na vida das criaturas. Porque a família, nós sabemos, é a base da sociedade, não é? A célula base da sociedade. E a família, perante o mundo espiritual, perante essa compreensão que o Espiritismo nos proporciona, é da maior importância, porque não estão pessoas reunidas no mesmo grupo consanguíneo sem que haja uma razão forte, sem que haja um motivo, alguma coisa que venha a possibilitar esse encontro ou reencontro das pessoas no mesmo âmbito familiar. Olhando pelo prisma espiritual, nós vamos encontrar a importância daquele que vai reencarnar em determinada família. Ali estão os pais e ele já está, o espírito, não é? Já está encaminhado para aquele casal, não é? Aquela gestação que vai ter início, porque já está tudo dentro de uma certa programação ou de probabilidades. E o espírito já está em torno, ligado de uma forma mental, por exemplo, em pensamento, ou porque vibratoriamente ele deseja ou não deseja estar ali junto com esses futuros pais. E aí acontece, então, o momento da concepção. Porque a doutrina nos mostra que o espírito é ligado ao corpo físico que começa a se formar ali no momento da concepção. E a partir daí, surgindo então o ovo o zigoto, o espírito está ligado. E o aborto, por exemplo, se for realizado, está sendo tirada a possibilidade do espírito retornar. Por isso que o aborto é um crime, porque ali já está um ser em formação, ali já está uma futura criança, uma futura criatura, ser humano, que está voltando ao plano físico. Por isso, os laços de família são tão importantes. E quando nós conseguimos manter a família, quando há uma visão daqueles que são os pais, daqueles que são os responsáveis, quando há uma visão de amor, uma visão, assim, por exemplo, da importância da presença dos filhos, mesmo daqueles filhos mais rebeldes, um ou outro, não é? Isso aí é da maior importância. E o Espiritismo ressalta isso, porque é através do núcleo familiar que o espírito vai conseguir, a partir desse momento em que ele vai vir à luz do mundo, não é? É o embrião, depois é o feto, depois é a criança que vem à luz do mundo, e esse espírito está começando a sua reencarnação aqui na Terra. Isso é algo maravilhoso. E quando os pais, ou se o pai largou a moça, a mãe, não é? Largou a mulher, e se o pai não cumpriu ali a sua responsabilidade e abandonou, a mãe deve procurar, de todas as maneiras, manter o vínculo afetivo, manter o vínculo de materno, porque é o instinto materno de acolher, proteger a criança que é recém-nascida, começa a dar os seus primeiros passos e assim o espírito vai naquele corpo
corpo que está cada vez mais se aprimorando, que está se tornando um adulto através do corpo físico, e então ali o espírito reencarnou e vai começar a ter as suas escolhas, a cumprir a sua tarefa aqui no plano terreno. Isso tudo por quê? Porque houve um casal, ou porque houve depois a mulher, a mãe, que vai criar essa criança, não é? Ou então os pais mesmo, o casal unido. Mas hoje em dia a gente vê que os laços de família não estão assim tão preservados. Está havendo uma dificuldade na preservação dos laços de família devido exatamente ao egoísmo das pessoas. Porque as pessoas, em vez de pensar nos filhos, em vez de pensar no núcleo familiar, elas pensam em si mesmas. Por isso é que no Livro dos Espíritos fala que o relaxamento dos laços de família é o egoísmo que está presente, é o egoísmo que está, então, comandando ali a ação das pessoas. E cada um vai para o seu lado, o pai, a mãe, não é? E a criança fica entregue aos avós ou entregue a ninguém, fica assim exposta a todos os perigos e também a escolhas que ela vai fazer, ainda muito prematuramente, e que podem ser danosas para a vida dessa criança, deste espírito que está retornando. Quando uma família está bem estruturada, isso é uma bênção. Isso é uma coisa assim que dá um prazer e uma alegria muito grande, porque a família está em primeiro lugar e, com isso, as crianças e todos aqueles que estão fazendo parte desse núcleo familiar estão vivendo de uma maneira que possibilita o crescimento, que possibilita situações favoráveis. E o mundo precisa muito disso. Precisa que as crianças e os jovens sejam bem encaminhados na vida, educados, porque a educação é que vai abrir esse caminho, a educação é que vai possibilitar conquistas maiores. No segundo bloco, nós vamos continuar com esse tema, laços de família, e especialmente com as responsabilidades que cabem a cada um. Fique conosco, que nós voltamos em breves instantes. Obrigada.